Vamos lá, Di, com você, em relação à entrevista do Alfredo que a gente acompanhou ontem. Assim, ele esteve aqui ontem em entrevista exclusiva e também falou sobre essas definições da vice e o acordo que ele tinha, né? E ele disse que podia falar pelo PL. Como é que fica essa indefinição, Rosine, em relação ao Olha, PL, em relação... o que eu consigo perceber da entrevista do Alfredo Nascimento, e que realmente foi uma fala muito forte, por isso teve uma repercussão muito grande também em todos os veículos de comunicação, porque tem a ver com a aliança que se tornou prioritária desde sempre para o governador Wilson Lima. Como eu disse, enquanto os sapos ele não engoliu muitas vezes, ele foi atacado pelo governo federal, né, quando teve aquela questão do colapso do sistema de saúde. As lideranças do governo federal colocaram a culpa tudo no governador, e ele calado, disciplinado para manter a aliança com o presidente. Então, para mim, esse é um dos pontos que foram mais graves nessa disciplina dele para manter a aliança com o presidente. Pois bem, imagina o que é chegar nesse momento e ainda ter este conflito. Ele, aliás, já foi pior, né? O conflito para manter a aliança já foi pior. Nessa entrevista, o que a gente ouve? A gente ouve um político extremamente experiente, né? Que é uma liderança regional, como a gente tem falado, mas ele não é uma liderança só regional, ele tem uma experiência nacional, presidente de honra do PL, alguém, como diria minha avó, passado na casca do alho, que era a expressão que a vovó dizia. Então, o Alfredo Nascimento falou de uma forma muito sutil e muito objetiva o que é o jogo do PL nessa eleição, na composição aqui no estado do Amazonas. Tem que ser respeitado o acordo que eles fizeram com o governador precedente, que é o palanque para o presidente, e aí ele pega e diz, olha, isso é muito positivo para o governador, né? Quando o presidente apoiá-lo, vai ser positivo para o governador, e ele diz que o palanque para eleger o majoritário também em Senado. Aí ele falou, você lembra, a gente insistiu para ficar mais claro, que a legislação permite que os outros partidos lancem candidatos, né? Lancem um candidato que quiser. Ele disse que acha estranho, está na mesma coligação e ter outro, mas se quiserem, a legislação permite, ele não vai se meter nos outros partidos, porque ele é presidente do PL. Porém, ele disse que o acordo com o PL é que esta coligação apoie por inteiro o candidato ao Senado, que é o Coronel Menezes. Aí, quando ele fala da coligação, indica quem? O governador e o vice, né? E, neste momento, o vice é de indicação do prefeito Davi Almeida. Portanto, quem o Davi indicar, que é o nome que o Davi vai apoiar, e, portanto, também a ligação e o apoio dele a esta coligação, tem que apoiar o Menezes também. E é o que o grupo do Davi não quer engolir de jeito nenhum, né? E a gente tem que admitir que o Coronel Menezes trabalhou bastante para ser visto dessa maneira no grupo do Davi Almeida também, né? Os dois não se bicam, né? E isso foi construído, foi alicerçado ao longo do tempo pelos dois lados. Eu acho que a informação mais forte da entrevista do Alfredo Nascimento, a meu ver, é que ele, de forma sutil, mas muito direta, né? Eu nem sei se sutil é o adjetivo correto para ser usado, mas ele foi muito direto e disse, se essa composição fechar, quando ele fala do apoio do presidente ao governador Wilson Lima, né? Ele usa o se. Ele diz assim, olha, eu acho que vai ser muito positivo para o governador o apoio do presidente, se isso se confirmar em convenção. Ele usa o se, quer dizer, ele põe em dúvida esse apoio em função desse estranhamento a respeito do apoio ao candidato deles ao Senado. E o Alfredo Nascimento é uma liderança do PL também, de representação e força nacional, e o Menezes, Coronel Menezes, é tratado como prioridade pelo presidente Bolsonaro. Aí está o problema do governador Wilson Lima, que eu acabei de falar, tem que agir como um bombeiro, de forma muito cirúrgica nesse momento, para não perder a composição que ele conseguiu construir até agora. Nesse ponto que você falou aí do si, eu lembrei de um ponto também da entrevista que ele fala assim que ele já viu as coisas mudarem minutos antes de anunciar o candidato, minutos antes de subir no palanque e anunciar, de confirmar o candidato. Isso foi, pode e na sua pergunta, né? Sim, é verdade, isso várias vezes. Se a gente for falar aqui, vai demorar uma hora dizendo quantas quantos bois já não voaram, né? Em cima essa é a terra que o boi voa, e o parintinense aí sabe muito bem, o Rafael. Mas olha só,
Na sua pergunta, você fala assim, tem plano B? E ele dá um sorriso, uma risadinha e disse, prefiro não comentar. Mas é claro que todo mundo tem plano B, porque as coisas podem mudar. Mas ele disse que nesse momento ele não via desta maneira, porque não chegou neste ponto a conversa dele com o governador. Então, ele vê o conflito, ele diz que para o conflito há essas opções e mostra as armas dele. As armas dele é essa aliança com o presidente, que o governador fez de tudo, né? Fez de tudo para manter esse período todo. E o governador está se movimentando também. O governador Wilson Lima, a gente percebe que, muito embora seja aí o seu primeiro mandato, né? Ele sempre teve essa marca da inexperiência. A gente percebe que, neste momento, há pessoas no entorno dele mais experientes, como é o caso do Valderney Avelino, presidente do partido dele, União Brasil, que o auxiliam de maneira melhor que a equipe dele anterior, que era mais forte nessa composição e trazia muito problema para ele. Então, há caminhos para ele, né? Há brechas para resolver essa pendenga toda.